Estamos aqui diretamente do Estúdio da TV Rema com o professor e doutor Mauro para falar um pouquinho da conjuntura política hoje, né, que se encontra no nosso país. Boa noite, doutor Mauro. Bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Mauro, como é que você está vendo aí a conjuntura política hoje do nosso país, em termos de a gente conseguiu passar o PL do IR, né, do Imposto de Renda, para quem ganha 5 mil, mas não conseguimos o MP da IOF. Como é que você está vendo isso, Mauro? Boa noite, pastor Jorge Gomes. Quer dizer, a conjuntura está relativamente favorável, né, porque o Lula subiu nas pesquisas, né, a direita e a extrema-direita estão muito preocupados em perder a eleição ano que vem, mas, por outro lado, o Lula não está conseguindo entregar tudo que ele deseja, né? Porque a direita com a extrema-direita tem maioria no Congresso, então nem todos os projetos do Lula que são para beneficiar o povo, a direita deixa passar, né? Então a mobilização popular foi importante, né, para passar o projeto de isenção de imposto de renda, mas o do IOF eles travaram, né? E eu acho que só nova mobilização, denunciar os deputados que estão defendendo os super ricos, né? Isso é fundamental para eles ir perdendo voto, né? Então a gente não pode estar de braços cruzados, né? Porque a conjuntura muda daqui até o ano que vem. Tem mais de um ano, né? Outubro, exatamente um ano. Então nunca se sabe, né? Eles deram alguns tiros no pé, como a questão do Trump, favoreceu o Lula, né? Então a gente retomou a pauta aí de defesa do Brasil, de patriotismo, mas a gente tem que estar muito atento, tem que ter muita mobilização, e o risco maior que nós temos para um próximo governo do Lula é se a extrema-direita, junto com a direita, fizer uma maioria muito larga no Senado, né? Na Câmara eles já têm uma maioria folgada, mas no Senado ainda não. Mas se eles fizerem, a gente vai ficar em maus lençóis, porque eles vão conseguir travar o Lula mais ainda do que estão travando agora. Então, se a gente não conseguir reverter aí, equilibrar ali os eleitos como senadores, vai ficar difícil, né? Então, temos aí um ano pela frente para trabalhar essa coisa, conscientizar as pessoas de que não basta votar no Lula, tem que votar no Lula e tem que votar no senador que é favorável ao Lula, tem que votar num deputado que está do lado do Lula, né? Votar num presidente, aí vota nos deputados que são contra o presidente, não adianta muita coisa, né? O povo ainda não tem essa clareza e a gente precisa politizar um pouco mais a população para eles entenderem isso, né? Eu entendi. Agora, Mauro, a gente vê que a questão da gente, como é que eu posso dizer, da gente tentar fazer uma maioria no Congresso e no Senado, fica um pouco difícil, né? Mas eu estou vendo que o bolsonarismo está perdendo fôlego, né? Eu estou vendo que o bolsonarismo está perdendo fôlego, até como tu colocou a questão do Trump. Trump já tem uma química com Lula. Tu vê que o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está meio quieto lá nos Estados Unidos, não está fazendo mais aquele estardalhaço que ele estava fazendo, e tudo está sendo favorável para a esquerda. Mas a gente está vendo que, por trás dos bastidores, há uma porção de articulações
Por exemplo, eu fiquei sabendo agora que Eduardo Paes está se articulando com Malafaia, e há muitas articulações. O que tu está achando disso tudo? Que tu acha que ainda nós estamos, como é que eu posso dizer? Nós estamos, não podemos contar vitória ainda? Tu acha que ainda há alguma arma da esquerda para que possa, como é que se diz, neutralizar, alguma arma da extrema-direita possa neutralizar ainda a esquerda? Eu acho que a gente não pode dar como favas contadas, não, entendeu? Eu acho que o Lula ganha, entendeu? Mas a gente não pode ficar de braços cruzados, não. E o que eu falei antes, o fato dele ganhar não significa que ele vai conseguir governar, né? Então a gente tem que... Porque o que a direita está fazendo agora? Eles vão descartar o Bolsonaro, né? E para continuar ali, entendeu? Neutralizando o governo do Lula, né? Caso o Lula ganhe, né? Eles vão tentar aí, o governador de São Paulo, né? Mas mesmo que eles percam a eleição majoritária, eles vão tentar continuar controlando o Congresso, entendeu? Porque o Lula está governando numa situação adversa, então a gente não consegue botar o nosso projeto para frente, né? Tem a questão do Banco Central, dos juros altos, né? O Brasil paga aí praticamente 1 trilhão de juros por ano, é muito dinheiro, né? Que poderia estar usando aí para favorecer o povo, mas eles... Então a questão do Banco Central é uma questão muito complicada, entendeu? A gente teria que fazer uma maioria no Congresso para desfazer o arcabouço fiscal, para desfazer aquela lei de eleição, né, do Banco Central. Aquilo ali foi muito ruim para o povo, para o Brasil, entendeu? Então tem muita água pela frente aí. A gente vai ter que continuar nessa batida, mobilizando o povo para ver se a gente consegue pelo menos equilibrar ali no Senado e na Câmara dos Deputados, entendeu? Para ver se o próximo governo fica um pouco melhor, entendeu? Valeu, Mas mano. não dá Obrigado para aí gente... pela sua conjuntura política, passar para a gente, para entender um pouco da complexidade que está essa política no Brasil. E nós te agradecemos aí a tua participação no nosso programa. Suas considerações finais aí, pode dar? Não, é isso. Eu acho que, do ponto de vista econômico, o Lula conseguiu fazer mais do que se esperava, porque os acordos que ele fez com a China e com o BRICS foi muito favorável, né? Tu vê que mesmo o Trump, ele não esperava a astúcia do Lula, né? Eles acharam que ia enquadrar o Lula e não conseguiram, entendeu? Então, essa estratégia aí de o Lula estar negociando com todo mundo tá positiva, entendeu? Ele é uma águia, né, na política, né? Então ele conseguiu driblar todo mundo aí e tem muitos países investindo no Brasil, entendeu? Isso gera o crescimento econômico, então ele está conseguindo remar. Ele vai conseguir nessa batida aí, trazendo divisas para o Brasil, mas só que essa riqueza que o Lula está trazendo está ficando muito pouca coisa para o povo, né? Os grandes empresários que estão se dando bem. Você vê o agronegócio, ele abriu mais negociações aí para o agronegócio e eles estão enriquecendo, mesmo assim eles continuam contra o Lula, difícil de entender a cabeça deles, né? Eles não ganharam nem perto do que o Lula abriu de espaço de comércio para eles. O Bolsonaro travou
todas as negociações, país nenhum queria negociar com Bolsonaro, o Lula abriu e os empresários estão ganhando muito dinheiro, só que esse dinheiro tem que dividir com o povo, né? Essa parte aí, mas o povo tem que abrir a mente e ver que a direita sempre governa para a elite e a esquerda governa para o povo. Enquanto o povo não entender isso, vai ficar difícil da gente avançar com mais velocidade. Valeu, Mauro. Obrigado aí pela sua participação no programa TV Rema Política. Né? Nós já ouvimos aí a conjuntura política com o professor e doutor Mauro, sociólogo, dando a sua análise sobre a política. Muito obrigado. Pode falar, aí, Mauro, tua disposição. Muito obrigado, tua disposição. Qualquer coisa é só me convocar que a gente está aí para dar nossa contribuição. Valeu. Falou. Tamo junto.